O termo desconstrução da masculinidade é mais um conceito dentro da ideologia de gênero. Esse conceito de desconstrução da masculinidade surge ali por volta dos anos 80, anos 90, e ele vem juntamente, ele nasce com um outro conceito que não é tão, talvez não seja tão familiar assim, mas é importante a gente pensar sobre ele, que é a masculinidade tóxica. O que eles chamam de masculinidade tóxica, a gente vai explicar agora para a gente poder compreender bem o sentido da desconstrução da masculinidade. A masculinidade tóxica seria justamente o comportamento masculino excessivamente agressivo, pautado excessivamente na força, na sua masculinidade, no ser viril, né? E a agressividade como uma chavezinha, ou seja, a agressividade contra as pessoas dentro da sociedade, especialmente contra a mulher. Então, eles trazem esse termo de masculinidade tóxica justamente para falar dessas pessoas, para se referir a esses homens que têm problemas com a agressividade. Geralmente, se a gente fosse falar de uma forma mais clara, trocando em miúdos, de uma linguagem do dia a dia, usada no cotidiano, nós diríamos que esse homem seria aquele famoso machão, aquele valentão, aquele homem que se autoafirma como homem por meio da agressividade, da imposição à força, né? Então, seria isso, essas pessoas que têm problemas, né, psicológicos que estão na sociedade. Então, esse termo de desconstrução da masculinidade surge justamente para desconstruir essa ideia de ser masculino, né? Aquele homem, por exemplo, como eu acabei de falar, agressivo, que tem horror a tudo que é próprio da feminilidade, por exemplo, as características próprias da feminilidade, né? Então, esse homem, eles querem desconstruir esse homem. E aí a gente vai ter que entender que eles pegam um ganchinho, uma coisa pequena, para fazer uma coisa bem maior. E a gente vai entendendo o sentido dos conceitos que são lançados de tempos em tempos dentro da sociedade. E por que eles são lançados? Eles estão a serviço de quem? Então, nesse sentido, os conceitos, eles vêm como instrumentos da ideologia de gênero. Ou seja, eles são braços dessa ideologia que vão atuar na sociedade de forma que ela possa, enfim, se estabelecer. Ela possa, de fato, lançar suas teias, como uma trama, onde ela vai lançar suas teias na sociedade e esses conceitos vão ajudando ela a se fixar, a se fundamentar dentro da sociedade. Então, ela vai ser apresentada como uma coisa, a partir dos seus conceitos, como algo útil, como algo necessário. Então, é necessário primeiro lançar esses conceitos, que são pequenas sementes, que vão preparar o campo para essa ideologia, certo? Então, a gente entra com os anos 80, anos 90, surgem esses três conceitos que são mais relevantes nesse momento: a masculinidade tóxica, a desconstrução da masculinidade, desconstruir essa imagem do machão, do homem que quer se impor por meio da força, do machista. Então, é necessário desconstruir esse homem, esse conceito que nós criamos por meio de uma sociedade tradicional. Precisa ser desconstruída. Então, a gente vai entrar com outras ferramentas, aí vem outros conceitos, como, por exemplo, o metrosexualismo, que é um movimento que vai surge, né, aí também dentro dessa mesma década, né, de 80, 90, propriamente nos anos 90, né, assim, para ser mais específico, surge nos anos 90, para trabalhar a imagem desse homem. O homem agora, ele não pode mais ser aquele homem másculo que nós conhecemos, o homem que
nós estávamos habituados a conhecer aquele homem que se veste como um homem, que fala como um homem, que tem os trejeitos masculinos, aquele másculo masculinizado, né, que gosta de coisas masculinas, que não tem uma vaidade tão excessiva, mas no entanto mantém o zelo pela sua aparência. E aí surge o metrosexualismo, dizendo que o homem não pode ser tão descuidado como não pode ser desleixado, mas que ele deve ter esse zelo maior por si mesmo. E aí ele vai, é uma coisa que parece boba e até aceitável. Veja só, a malícia, por que, que a ideologia de gênero é algo diabólica? Veja a malícia da ideologia de gênero. Ela não podia, nos anos 80, anos 70, porque a ideologia de gênero, essa ideia de gênero, ela surge na década de 70. E é a partir dessa década que ela já vem sendo trabalhada, ela já vem sendo construída dentro da sociedade, que é essa ideia de que a sexualidade é uma construção social, que o sexo, nosso sexo que nascemos com ele, homem ou mulher, ele não designa a nossa sexualidade. Eu posso ser muito bem uma mulher presa, um homem preso no corpo feminino. Eu posso, por exemplo, também ser um cavalo preso no corpo feminino. Então, essas ideias absurdas, elas não poderiam chegar e se impor dessa forma. Veja agora a importância de entender os conceitos e a sutileza com que a ideologia de gênero joga. Ela lança para nós os conceitos e nos diz que tem um ponto positivo nisso tudo. De fato, existe uma grande violência às mulheres, essas pessoas que têm problemas, esses homens que têm problemas na sociedade, né, de convívio social, por serem agressivos, que precisam se afirmar, se autoafirmar enquanto homens por meio da imposição, a força. Sabe, isso é um problema de fato. Existe violência doméstica, existe violência contra a mulher. Mulheres morrem todos os dias no Brasil, isso a gente não pode negar. No entanto, não o centro da questão, não é a chave principal dessa questão. Existem outros fatores que precisam ser analisados, mas a ideologia de gênero vai dizer que a solução será a desconstrução da masculinidade, a desconstrução do ser masculino. E para isso, nós precisamos efeminar os homens, porque dessa forma nós vamos diminuir o número de casos de mortes entre as mulheres por violência, por agressão. E aí a gente vai lançar essa ideia. E aí essa ideia começa a ser comprada dentro da sociedade. Perceba que em nenhum momento ela disse pra gente, ela nos disse que precisávamos que esse negócio, essa ideia de que homem nasce homem, mulher nasce mulher, isso tudo balela. Isso não existe. Ela não falou isso. Ela falou que ser homem másculo é uma coisa ruim. Que ser macho dentro da sociedade está matando mulheres. É isso que ela está dizendo. E aí ela vai apresentar fatos, ela vai apresentar argumentos, ela vai distorcer um pouco da realidade para ela poder se afirmar dentro da sociedade. Ela vai dizer que os homens matam mulheres porque eles são machões. Trocando miúdos, é isso que ela está dizendo. E aí nós vamos observando que ela vai começar a se articular. E ela diz, então, o homem, para a gente desconstruir essa imagem de homem, essa ideia que o homem tem sobre si mesmo, sobre ser homem, a gente precisa mudar o pensamento dele. Então, vamos mudar também a forma como ele se enxerga. Vamos mudar a forma como ele se vê. Ele precisa ser vaidoso agora. E aí ela começa a trabalhar, né, dentro da sociedade, e a gente sabe que entra essa questão da indústria de massa, né, da construção do imaginário coletivo, né, e entra a questão da literatura, tudo que eles começam a produzir nesse sentido para fazerem essa mudança no pensamento das pessoas. Eles começam a trabalhar em massa, aí entra o cinema, aí entra a indústria cultural, né, entra as produções literárias, tudo isso vai trabalhar em conjunto para que se mude essa imagem, para que se remova essa imagem
imagem que nós já temos, ou seja, daquilo de algo que é natural. Nós começamos a vender a imagem daquilo que já é normal, que é natural, como algo ruim, algo que é nocivo. Olha, veja, mata pessoas, está matando mulheres agora. Então, veja a sutileza com que a ideologia de gênero ela vem agindo para se impor na sociedade, como ela já está conquistando espaço agora, né? Dos anos 80, dos anos 70, que essa ideia surge na década de 70. Dos 70 para cá, ela já conquistou um espaço monstruoso, onde pessoas se declaram a favor abertamente dessa ideologia satânica. E nós precisamos, enquanto católicos, ficarmos atentos a essas realidades que estão mudando o imaginário das nossas crianças, da nossa família, das pessoas que nos cercam. Então, outro conceito, que eu não vou falar muito sobre esse conceito, mas eu vou lançar só para a gente entender como é que ela vai quebrando, chocando com os pensamentos tradicionais, para justamente nos colocar contra esses pensamentos, ou seja, contra aquilo que é normal. Veja o termo dos relacionamentos heteronormativos. O que é um relacionamento heteronormativo? Ele é um relacionamento entre um casal, um homem e uma mulher, entre pessoas do sexo oposto. Então, para que eles coloquem isso, o relacionamento homem-mulher, né? O que é natural ao ser humano, como algo ruim, como uma coisa preconceituosa, eles vão lançar com um nome diferente, bonitinho, para ser aceitável. Eles colocam de relacionamento heteronormativo, né? Então a gente já cria daí um sinalzinho de alerta: opa, tem alguma coisa de errado. Então prestem bem atenção à sutileza com que ela vem agindo, já vem agindo há bastante tempo, a ideologia de gênero. Bom, o intuito dessa desconstrução da masculinidade aparentemente parece uma coisa útil e não nociva, mas na verdade é algo que fere diretamente a essência do ser masculino. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher. Está no livro de Gênesis. E se você pegar o seu catecismo, o amarelinho da Igreja Católica, lá do João Paulo II, se você pegar esse catecismo, a partir do parágrafo 355, você vai observar que ele vai narrar uma linda catequese sobre a masculinidade, sobre ser masculino, sobre o papel do homem na família, na sociedade. Ele vai falar isso de uma forma linda. Basta você ler. E aí você vai começar a entender por que a ideologia de gênero, ela começa atacando, ela começa a se apresentar como uma coisa boa, como a solução de um problema, a solução para algo. E essa solução é desconstruir essa imagem masculina do homem. Agora, a gente precisa deixar o homem efeminado e colocá-lo na sociedade. Mas qual o intuito de termos homens efeminados, né? Bom, gente, essa ideia da desconstrução da ideologia de gênero, e ela sendo, desconstrução da masculinidade, e ela sendo uma ferramenta da ideologia de gênero, ela vai atacar diretamente a família tradicional. Não só ataca a família tradicional, como ela também vai deixar esses homens com características afeminadas de uma forma que sejam mais manipuláveis. Por exemplo, gente, vai parecer agora um pouco bobo aquilo que eu vou falar agora, mas ela tem um sentido muito profundo. O papel do homem na sociedade, só para a gente recordar. O homem na sociedade, ele tem o papel de provedor da família. Ele é aquele que vai prover. Se a gente pegar o livro de Gênesis para fazer uma breve leitura, a gente vai descobrir que Deus foi designando as tarefas de cada um daqueles que ele tinha criado, do homem e da mulher. Tanto que quando ele vai dizer lá, lançar a maldição do jardim, ele diz que o homem vai se alimentar com o suor do seu trabalho e a mulher vai ter os filhos e vai passar por um sofrimento grande ao ter a sua prole. Então, a gente já designa que homem e mulher terão funções diferentes dentro da sociedade, mas que eles se integram.
eles se encaixam não sendo criaturas incompletas, mas cada um, como ser completo que Deus fez, vão se encaixando e vão se complementando um no outro, para que um possa dar suporte ao outro para essa missão que nos foi dada por Deus de sermos fecundos e multiplicar e encher a terra. Ou seja, nós somos participantes dessa criação, como coautores, nós participamos junto com Deus da criação. E a nossa função é justamente nos unirmos, homem e mulher, formar uma família e procriarmos, ou seja, e trazermos os nossos filhos à Terra para ajudar a Deus nessa missão, né, como coautor da criação. Então entenda que quando nós desconstruímos a masculinidade do homem, nós estamos transformando aquele homem másculo em um ser efeminado. E o que acontece? Muda-se também o pensamento. Eu falei há pouco sobre a questão do imaginário coletivo. Eu falei como é a atuação, né, dentro da sociedade, como é que a indústria cultural vai trabalhar por meio de filmes, promoção de filmes. Daí você vê o mocinho, ele é um pouco diferente, ele é aquele cara que é atacado, ele é meio diferente, ele gosta de homem, mas ele gosta de mulher, mas ele também gosta de homem, ele é incompreendido. Vai se criando uma trama que nos traz para junto e cria em nós, nos traz para junto da personagem, cria em nós uma identidade, um sentimento de compaixão. E aí a gente começa a aceitar aquela imagem, assim a gente vai mudando o imaginário das pessoas. Por meio da literatura também, as obras literárias, né? A gente às vezes lê um livro e tem um personagem muito legal, muito bacana, a gente se identifica com ele, mas ele é gay. E aí rola um drama grande, porque ele é gay e ele precisa, enfim. E isso vai fazendo com que vai nos ajudando a aceitar essas ideias de forma muito sutil. Opa, eu aceitei que ele era gay, mas eu não estou dizendo que eu sou necessariamente. Você não está dizendo ainda. Por quê? A ideologia de gênero ela vem trabalhando por etapas. A gente precisa primeiro tirar a moral da sociedade. Essa moral que nós temos, fruto da tradição católica, por exemplo, a gente precisa remover essa moral. Por exemplo, alguns autores, eu não vou lembrar, não vou conseguir precisar agora a época especificamente, mas houve um tempo aqui no Brasil, ali, acho que por volta dessa mesma época, anos 80, né, depois do movimento, depois dos anos 70, mais ou menos, começa ali a trabalhar em autores que vão, em todo o tempo isso aconteceu, tá? Que eles começam a trabalhar dentro da literatura essa questão da moral católica dentro da sociedade. Eles começam a trabalhar de uma forma muito peculiar, criticando, né, ridicularizando, né, a moral católica. Então, eles precisam quebrar esse pensamento tradicional, né, fruto da tradição, fruto da Igreja Católica dentro da sociedade, para que eles possam articular melhor. Se você tira a moral de uma pessoa, de uma sociedade, você destrói aquela sociedade. E o plano de Deus para a salvação das pessoas passa pela família. Família é também uma instituição dentro da sociedade muito importante. Então, se a família é importante para a salvação dos homens dentro da sociedade, é importante que ela seja destruída. Por isso, a ideologia de gênero ela vai atacar diretamente, agora, de uma forma bem mais direta, vai atacar a estrutura da família tradicional. Não são mais um homem e uma mulher, mas agora são 2 homens, 2 mulheres, ou 5 homens e uma mulher, com o poliamor também, o que eles chamam de poliamor, que é o trissal, que é aquele casamento com várias pessoas.
E aí eles começam a atacar a família. É importante para nós católicos entendermos essas coisas. Às vezes lá na página do Facebook, o pessoal reclama um pouco, acha que eu fujo muito daquilo que é a doutrina. Mas eu não estou fugindo da doutrina, eu estou falando para vocês o que ensina a igreja, o que ensina o catecismo da igreja, eu estou argumentando com vocês. Tudo isso está dentro do catecismo da Igreja Católica. Basta a gente fazer uma leitura e um estudo do catecismo que a gente vai entender. O problema é que agora nós temos outros problemas que surgem, né, com o avançar do tempo. Então, temos problemas agora de questões modernas. Por exemplo, lá em 1920, nós não tínhamos a ideologia de gênero. Isso não era um problema para a sociedade da época, mas agora, em 2023, ela é um grande problema que avança na sociedade e que está destruindo a família cristã, destruindo a família tradicional. E a igreja católica, ela é justamente o pilar dentro da sociedade que ela não permite o avanço do mal sobre ela. Ou seja, se não houvesse a Igreja Católica, com certeza a humanidade já teria sido destruída pelo avanço dessas ideologias do inferno. Se ela ainda não conseguiu destruir a sociedade de fato, exatamente porque existe a Igreja Católica para conter o seu avanço. Então é importante, isso faz muito importante que a gente possa trabalhar nesse sentido de entender o que está acontecendo, né? São questões atuais, são questões da atualidade, são problemas contemporâneos, é preciso entender e estudar. Porque, como eu falei, ela vem uma sutileza, ela se apresenta de uma forma muito sutil, como se fosse uma coisa benéfica, e na verdade há algo diabólico, ela é diabólica, há algo satânico por trás dela, certo? Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até o final, deixa seu like, assim qualifica o conteúdo, faz a inscrição no canal, eu sempre trago questões sobre a doutrina católica, também sobre sociologia, sobre os problemas sociais atuais, quais são os conflitos que a sociologia vai travando diante da igreja. E aí a gente vai conversando por aqui, você ativa o sininho das notificações, sempre que tiver uma novidade, você vai ficar sabendo. Deus abençoe você e até a próxima. Salve Maria Santíssima.